Olá, eu sou a Cristina Pizarro e esse é mais um Gente que Lê. Hoje a gente vai conversar com o Conrado Navarro, eu vou deixar que ele mesmo se apresente quando ele entrar aí. Lembrando que esses vídeos aqui vão ficar gravados no IGTV aqui do @CristinaSeboBis, vão ficar também no meu YouTube, que também é Cristina Sebo Bis, e vai ficar toda a série que eu tô fazendo vai ficar lá no YouTube do Festival Natalino da Prefeitura Municipal de Itajubá, tá bom? Então vamos aguardar o nosso convidado chegar e eu vou chamar ele, a gente já vai começar vai ser uma conversa bem legal. Só aguardar um minutinho. Ô Conrado, já te chamo aí. Olá, tudo bom? E aí, Cris, tudo jóia? Tudo jóia. Tá me vendo bem aí, ouvindo também? Tô te vendo tranquilo, tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. E aí, tudo jóia? Ah, legal, tudo jóia. Seja bem-vindo aqui à nossa série de lives Gente que Lê. Você é uma pessoa que lê mesmo, né, também. Obrigado pelo convite, eu acompanhei alguns vídeos, assisti, não consegui assistir ao vivo, mas eu vi depois nos links que você compartilhou. Cada história bacana, né? Muita gente que a gente nem imagina que gosta de ler, que lê, assim, aquela coisa que eu falo sempre com você, a gente brinca muito, né? O tempo é o mesmo para todo mundo. E tem uma galera aproveitando o tempo de uma forma incrível, né? Eu vi que tem gente jovem, tem gente de perfis diferentes, então é muito bacana. Parabéns pela iniciativa aí. E vamos junto conversar um pouquinho sobre leitura, que é um hábito que eu adoro bastante. É mesmo. Nossa, tem sido muito legal para mim mesmo. Essas primeiras pessoas, a maioria foi adolescentes, né? E elas assim surpreenderam demais, tanto pela qualidade do que elas indicaram, quanto pela desenvoltura também na conversa. Tudo bem se vê que são pessoas que já leem há um bom tempo. Hoje a menininha que eu entrevistei, né, a primeira que eu fiz essa semana passada, de 13 anos, ela veio aqui buscar um livro. Falou que lá na escola dela eles deram um diploma para ela, assim, de honra ao mérito, e ela falou que ela nunca se sentiu tão feliz na vida dela. Então, para mim já tô satisfeita, porque se você conseguir um adulto, assim, a gente conseguir influenciar uma criança e ressaltar as coisas legais que ela tem feito, é muito bom, né? Ler não tem efeito colateral, né, Cris? A gente fala isso muito. A gente criou esse ano, né? Assim, tentamos implementar, mas a pandemia veio justamente testar a nossa capacidade aí, ou nossa resiliência, né, com a questão do Clube do Livro que a gente fez. E é muito legal ver que quando você incentiva as pessoas a ler, elas, depois de um tempo que a coisa parece que está meio, assim, ainda meio forçada, ela encontra uma coisa que ela gosta de ler e a coisa deslancha, e aí ela passa a ver a leitura como uma, né, vamos dizer assim, uma janela mesmo, né? Assim, é meio clichêzão falar isso, né? Mas é uma janela, assim, para enxergar muita coisa legal que antes ela não via. E eu acho que o mais legal, assim, que eu gosto de mencionar quando eu falo de leitura, é que a gente consegue, com o livro, entender como que a outra pessoa, ou seja, o autor do livro, enxerga muitas situações que a gente vive no dia a dia também. Então, seja pela ficção, seja pela não ficção, você consegue ter uma ideia do que o autor pensa sobre muita coisa. E isso é muito legal, porque é como se você tivesse a oportunidade de conversar com essa pessoa, né? E tá ali, de certa forma, perguntando ou aprendendo com ele. Então, eu acho que o livro, eu acho que é o jeito mais barato, assim, da gente fazer uma longa viagem e tirar muitas lições dessa longa viagem. Eu acho que é por isso que eu brinco que não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Eu acho também que é uma maneira barata e tem biblioteca em quase todo lugar, né? Ô Conrado, te apresenta aí pra gente, conta quem é você, o que você faz e como é a sua rotina, como era a rotina antes e como está sendo agora durante a pandemia, só pra gente entender depois onde você encaixa a leitura ainda no meio da sua rotina. Legal, Cris. Bom, assim, essa pergunta do que eu sou, o que eu faço é muito difícil, viu? Esse é um negócio que, assim, tem dia que eu tô fazendo uma coisa, tem dia que eu tô fazendo outra, trabalho com empresas diferentes, né? Então, assim, eu sou um empreendedor, acho que a melhor definição é essa, né? De alguém que tem negócios e tudo mais. E assim, atuo no mercado financeiro já tem bastante tempo, são 20 anos já, né? Assim,
uma grande paixão que eu sempre tive, a questão dos negócios, do mercado financeiro, mas eu me formei em ciência da computação, então, assim, não sou necessariamente aquele cara que você imaginaria que adora ler e que, né, adora conversar e tudo mais, mas eu percebi na época que eu estava estudando que isso poderia ser um diferencial muito legal, muito grande. Então eu comecei a me interessar muito pela leitura, também porque eu percebi que eu tinha um pouco de ser uma pessoa autodidata. Então isso me ajudou muito na época que eu estava estudando, na época da graduação e com os primeiros negócios. E aí eu assim, era uma pessoa que tinha um certo preconceito com leitura. Eu lia muita coisa técnica, muita coisa voltada só para o trabalho, muita coisa só para o negócio. E aí eu comecei a abrir um pouco a mente e vi que era uma ignorância muito grande essa de, não vou ler determinada coisa, não vou ler determinado autor. Eu vi que tinha muita coisa legal para aprender, para discutir. Então, assim, eu sou um empreendedor, tenho uma agenda bastante atribulada, mas eu costumo dizer, Cris, que as pessoas elas não têm problema de tempo, elas têm problema de prioridade. Né? Então, assim, a leitura, para mim, ela é uma prioridade. Então, dentro do meu contexto de uma agenda bastante movimentada, eu tenho tempo para leitura. Só que, assim, invariavelmente, eu não consigo assistir televisão, eu estou totalmente por fora das séries que estão rolando, jogo de futebol, esporte, que eu gosto muito, assisto muito pouco. Então, algumas escolhas que você faz, que você acaba deixando outras coisas de lado. Né? Então, assim, mas isso eu acho que é uma coisa super tranquila quando você entende que a vida é isso mesmo, não vai dar para fazer tudo. Né? Então, hoje a minha rotina, ela é uma rotina assim... você já sabe disso, a gente já conversou várias vezes, já postei algumas coisas também, o pessoal que me segue e tal, nas redes também já viu. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então assim, a questão de rotina para mim é sobrevivência, né? Então eu preciso ser aquela pessoa que tem uma espécie de sabe, o horário para fazer as coisas certinho, uma certa rotina que deixa muita gente até agoniado, porque é praticamente tudo no mesmo horário, do mesmo jeito e tal, mas é porque aí eu consigo tirar da minha cabeça, então eu não preciso ficar lembrando, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo, agora é hora de correr, agora é hora de tomar seu lanche, fazer sua alimentação. Você já consegue prever mais ou menos automático. Como vai ser o dia. Mas não quer dizer que o seu dia seja de forma alguma engessado, assim, e que seja sempre igual, né? Você Sem só dúvida. gosta de ter uma... Eu também sou assim, eu gosto de ter... Até ia perguntar sobre o TDAH, aí você já pode... Fala o que você... Um conselho, alguma coisa que você poderia dar como adulto que você é hoje para os pais e mães que estão ainda um pouco perdidos quanto a isso. Seria... ancorar assim a mente numa rotina mesmo? Eu acho que a primeira coisa é prestar muita atenção e não achar que é uma bobeira, sabe? Porque eu acho que a gente ainda tem um pouco isso de curar o TDAH no chinelo, né? Assim, apesar de que hoje em dia as coisas não estão mais assim, mas assim, é aquela coisa de presta atenção no seu filho, né? Assim, passa um tempo com ele para você perceber se esse comportamento gera nele uma ansiedade, né? Porque o TDAH, o que acontece, como a gente não consegue terminar as coisas com a mesma facilidade com que a gente começa, e a gente começa a ficar muito desesperado por isso, a cabeça não para de pensar coisas novas, mas você tem que terminar aquelas coisas que você começou. Isso começa a gerar uma ansiedade, sabe, uma sensação de que você é incapaz de terminar e que você não está à altura das pessoas e tal, e você começa a entrar numa paranoia, e a criança ela não sabe processar isso muito bem. Então, ela começa a dar sinais de exaustão muito mais rapidamente do que deveria, e isso faz com que, obviamente, ela fique sem vontade, foco, energia para fazer algumas coisas importantes, mas ao mesmo tempo continue com energia para fazer aquilo que ela gosta. Então acho que tem que prestar atenção nisso. E aí eu acho que compreendendo e observando esse tipo de coisa, procurar ajuda sim, né? Acho que hoje a gente já tem ajuda especializada com bastante facilidade, muito mais do que quando aconteceu comigo. Eu fui descobrir também depois de adulto, mas assim, a rotina, Cris, ela ajuda demais. Eu costumo dizer o seguinte, a rotina, ela não faz mal. Então, assim, se você trabalha a disciplina com uma criança, disciplina, veja bem, é disciplina no sentido de ter responsabilidades e respeitar responsabilidades. Isso não vai fazer mal para ela de jeito nenhum. Ainda que seja uma rotina que pareça um pouco exagerada, de repente, para aquela idade, eu acho que ela vai ter alguns resultados positivos com aquela visão e com aquela prática. Então, eu acho que a rotina ela faz bem, ela ajuda você a organizar principalmente o seu tempo. E aí, vamos lembrar de uma coisa, né, Cris? Hoje, se você pegar o seu tempo na internet, o meu tempo na internet por dia, o celular nosso hoje, ele já cria uns relatórios pra gente nesse sentido. Até da semana passada,
Eu até olhei antes de começar a nossa live para não falar um valor errado. Mas dá uma média de 3 horas e meia, quase 4 horas, no meu caso, por dia, no celular, O fazendo meu alguma dá coisa. muito mais, muito mais. Então você Eu fico com o imagina. WhatsApp web ligado e tudo ligado o dia inteiro, né? Quer Dá dizer, então muito mais. como é que você vai ler? Que hora você vai ler? Que hora você vai fazer o esporte? Que hora que você vai, né, se atualizar sobre as coisas? Se você não transformar isso em prioridade, você não vai conseguir colocar isso no seu dia a dia, porque o digital vai te consumir inteirinho. Ô, Conrado, e assim, como que foi a sua história escolar? Assim, você já era um leitor na época de criança, adolescente, ou você despertou mais tarde? Você lembra se teve uma pessoa que te fez despertar para a leitura? Ou foi... Como é que você lidava com as leituras obrigatórias na escola e tudo? Caiu a internet? Não. Tá me ouvindo? Agora eu vou... Ah, Tô, isso, deu a uma... internet deu uma... O que aconteceu, Cris? Na verdade, como bom TDAH, a gente tem uma característica que é assim. Quando você gosta muito de alguma coisa, você é capaz de pegar aquele livro e ler ele inteiro em 40 minutos. Sabe? Faz uma leitura dinâmica, mas uma leitura dinâmica que você lembra de todos os detalhes importantes do livro. Em compensação, quando você pega alguma coisa que você fala assim, isso aqui, nossa, como é que eu vou ler o Dom Casmurro do começo ao fim? Né? Sabendo que vai ter uma prova e que eu vou ter que responder um monte de perguntas sobre o livro em uma prova escrita de uma aula de literatura. Nossa, aí eu travava completamente. Quer dizer, para eu ler aquilo era Fica pressionado, né? um Fica uma pressão. sofrimento, um sofrimento. Não, Então, assim, mas não era só você, acho que todo mundo, quando é obrigado, fica meio com ranço, né? e aí que você pegou no ponto, Cris. O que eu entendi depois? Mas eu entendi isso depois. Na época de escola, se eu falar para você assim, não, eu com 14 anos eu lia isso e aquilo, mentira. Eu lia o que tinha que ler para fazer as provas de literatura e boa, entendeu? E é isso aí, tá ótimo. Só que aí quando eu comecei a ler os livros mais técnicos na época de faculdade, e eu percebi essa característica, poxa, se eu gosto, eu consigo ler e eu vou a fundo, deixa eu pegar algum assunto que não seja necessariamente um assunto técnico, mas que eu gosto. Que eu sei que eu gosto. Que aí eu vou ver se eu consigo me aprofundar nele. Aí você quer ver onde é que fisgou? Eu adoro ler sobre situações de guerra, sabe, assim, experiências que o ser humano já foi capaz de gerar, já viveu, e que moldaram como a gente é hoje, mudaram o mundo, a gente pode dizer isso. Isso sempre foi uma coisa que me fascinou, porque a gente tem uma tendência a simplificar muito as coisas. E, na verdade, as coisas elas são simples. Mas elas são simples porque elas passaram por uma série de processos complexos antes e que hoje a gente consegue enxergar ela de uma forma mais simples. E aí, Cris, É eu simples comecei... olhando de fora, é Isso. simples, né? Mas na hora de viver não era assim. Aí eu fui pegar livro de Segunda Guerra Mundial. Aí eu falei assim, caramba, mas livro de Segunda Guerra Mundial só tem aquelas, né? Assim, os principais são aquelas, né? Como a gente fala aqui na minha terra, você com certeza fala diferente, mas aqui a gente fala assim, que é aquela bitela, né? Que é aquele livro de 500 páginas para cima. E aí, olha que coisa curiosa, eu peguei um primeiro livro desse, que foi um livro que era do dia D, tá? Eu não esqueço, era um livro do dia D. Inclusive o historiador, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho, eu vou abrir aqui daqui a pouco, aqui eu vou lembrar o nome dele. Ele já faleceu, inclusive, eu acompanhei outros livros dele e tudo mais. E esse livro, assim, quando eu li esse livro, eu falei assim, nossa, peraí, passou acho que uns 20 dias, 30 dias e o livro acabou. Falei, não, então peraí, então eu consigo ler. O lance é, o que eu vou ler, como que eu vou ler? Então, naquele momento, eu percebi o seguinte, se o assunto é um assunto que eu gosto, vai fluir. Agora, como é que eu faço, então, para ler outras coisas que eu não gosto? Aí eu comecei a meio que criar um vínculo. O que era legal daquele tema, que não era um tema assim tão bacana, mas será que ele influenciaria a minha vida de algum jeito? Aí eu comecei a ler outras coisas para entender, por exemplo, o que aconteceu e a gente chegou na Segunda Guerra. Aí você vai ter que ver um pouco de contexto de Primeira Guerra. Aí você começa a voltar um pouco e vai lendo outras coisas. Aí você fala assim, mas... É que a gente fala que um livro puxa o outro, né? Isso. A gente vai, um livro vai puxando o outro, vai gerando curiosidade. Cada vez você vai vendo que sabe o que você achava que sabia, não é aí você vê que tanto não é assim, nada, né? Porque eles estão cada vez nada. menor, né? Eu fui fazendo isso. Aí, assim, da Primeira Guerra Mundial, eu comecei a ver o seguinte, pô, mas peraí, muita gente que escreveu sobre a Primeira Guerra Mundial cita alguns eventos que aconteceram na civilização
movimentos que mudaram a percepção das pessoas sobre o que era democracia, o que era liberdade, o que é... Aí eu falo, o que é que eles estão falando? Ah, eles estão falando, por exemplo, de Revolução Francesa. Aí você começa a pensar assim, poxa, mas peraí, Revolução Francesa? Tá, aí tem os autores que são os autores pró-Revolução Francesa, que obviamente tem uma visão, mas tem aqueles autores que alertaram na mesma época que aquilo também era uma coisa que tinha uma conotação política diferente. Quer dizer, aí você começa a voltar e vai amarrando. Pô, desse jeito eu fui parar lá em Marco Aurélio, meditações, sabe? Aquelas coisas assim que você vai voltando, porque cada coisa que você vai lendo, ela vai, de certa forma, referenciando outros autores que foram vindo lá de trás. Então aí acabou esse problema eu acho de muito ler o que eu não gosto interessante. mais. Porque eu sempre falo isso, e todas as pessoas que eu conversei durante essa última semana falaram a mesma coisa também. A começar a ler depois de adulto, eu imagino que seja difícil. A pessoa, não é para mim, é só para intelectual, é só para professor, eu não tenho estudo. Mas tem livro de tudo que é tipo, né? Tem livro sobre esporte, sobre guerra, que você falou. Tem livro que foi baseado numa novela ou vice-versa. Tem de filme. História em quadrinhos, então tudo é literatura, um romance, bem água com açúcar, não tem problema. Você tem que só se permitir embarcar, né? Que a sua imaginação vá naquela leitura. E isso transforma também outras áreas da vida depois, né, Conrado? E aí na sua casa a sua esposa lê, como é que vocês lidam com o exemplo e o incentivo à leitura das meninas? Então, aqui, o curioso é assim, qual que é um outro problema do TDAH? Inclusive, a sua irmã chegou agora aqui na live, né? Tô vendo ela aqui, ó. Chegou. Ela que adora conversar comigo sobre TDAH. Deixar um abraço para ela aqui, Nara, um abraço para você. Mas o que é legal dessa história, de novo, eu vou comentar esse ponto, porque assim, a gente tem um problema que é o seguinte, o TDAH e aquelas pessoas mais desatentas em geral e tal, que não tem facilidade para criar um hábito novo, vamos generalizar um pouquinho mais para não parecer que é só o TDAH e tudo mais. Na verdade, todo mundo tem essa característica. Não é fácil criar um hábito novo. Então, o que eu faço, por exemplo, em casa? A minha casa, ela fica espalhada de livro. Então, assim, lá no quarto, eu geralmente leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Né? Então, isso é uma coisa que também, não funciona para todo mundo, né, Cris? Acho que é uma coisa que cada um vai ter o seu ritmo, né? Mas eu costumo ler 2, 3 livros ao mesmo tempo e para mim dá certo. Eu já me adaptei e tal, eu consigo ler tranquilo. Então, o que acontece? Tem um livro jogado em cima da minha cama, né? Tem um livro jogado em cima da mesa da sala, né? Que aí a minha esposa briga comigo direto, porque não é lugar de pôr livro, sabe aquelas coisas, como é que é a mulher, né? Porque o homem só manda no armário dele, onde ele guarda os carrinhos, né? O resto da casa inteira é a mulher que manda. Então, o que acontece? Eu coloco livro em tudo que é lugar, porque quando eu tô passando, vamos arrumar a cama para dormir. Ah, você vai arrumar a cama para dormir, você vai ter que tirar o livro de cima da cama, porque se você puxar o lençol, você vai jogar o livro no chão. Então, opa, peraí, eu vou ter que pegar o livro para arrumar a cama. Sabe essa coisa? Então, eu vou ter que pegar o livro para tirar ele da cama. Então, pegar o livro para tirar ele da cama, por que eu não leio um capítulo do livro agora? Entende? Então, fica mais comum, funciona, né? Assim, porque eu que tenho adolescente, parece que agora, quanto mais eu disser para ler, é pior. Eu tenho que ler só e manter... Não, é o contrário, né? É o contrário, tem que... Né? Quer fazer tudo que a mãe e o pai não querem que faça, né? Então eu tento deixar fluir, assim, deixa acessível, né? Que nem você falou, mas não obrigar. Eu faço isso como uma estratégia para que eu consiga manter o meu ritmo de leitura, mas ao mesmo tempo, o que é curioso? É legal porque assim, tem sempre uma revista espalhada, porque ó, você vê, eu ainda compro revista, né? Assim, porque eu gosto do papel e tal. Eu adoro revista. Então, assim, tem uma revista jogada, tem o livro que tá ali, que aí geralmente gera essa brincadeira que eu falei, assim, guarda o livro, não deixa aqui não. Aí daqui a pouco o livro tá no chão, na mão da minha pequenininha, entendeu? Ela começou a pegar o livro, ela quer puxar, ela te perdeu a página que eu tinha marcado. Essas coisas que são divertidas do dia a dia, mas querendo ou não, ela tá mexendo no livro, né? Então o legal é que assim, ela tá vendo o livro, ela tá vendo a gente lendo o livro. A minha esposa, Ana Paula, gosta de ler livros também. Também tem um problema do tempo, né? Que é desafiador, principalmente nesse ano de pandemia, ela ficou de home office. E aí, né, home office, 2 pessoas trabalhando em casa, mais 2 crianças e mais os hábitos, né? Aí dá uma bagunçada. Engraçado que o pessoal que eu tenho conversado aqui, eles têm dito que durante a quarentena acharam que iam ler mais e leram menos, porque eu acho que a gente ficou meio desfocado, assim, né? Meio com aquele medo, com tudo, é muita coisa pipocando por todo lado.
e o que parecia, assim, que ia ser um sonho, entre aspas, né, ficar em casa e ter mais tempo, não ia ter deslocamentos e tal, acabou que foi preenchido só com o celular e com mais trabalho à distância e tal. Não, e sabe o E que não deu acontece? Eu acho pra... também, você chega numa hora que você vai ter aquele seu tempo livre para você fazer a sua leitura, por exemplo, ou o seu... Que aí a única coisa que você quer, meu, da criança dormiu, você quer também pular, ir na cama e dormir, sabe? Você já tá, Dormir. sabe? Já tá cansado, assim, da rotina e tal. Então eu acho que o home office, ele tem os seus pontos positivos sim, né? Porque, afinal de contas, você tá perto da família, mas algumas coisas que você tem como prioridade acabam ficando um pouquinho mais difíceis. E a leitura acaba entrando um pouco nesse, eu acho que nesse aspecto. Agora, por outro lado, o que é interessante, o que eu acho que foi um aprendizado bacana em 2020 em relação à leitura. As pessoas perceberam também que muita coisa legal que elas podem aprender ou que elas podem começar a fazer de diferente, ela não precisa necessariamente estar fora de casa para aprender. Então, acho que esse é um ponto legal que casa muito com o hábito de ler. Quer dizer, você pode ter o seu aparelho, se você gosta de ler digital, você pode comprar o livro, as entregas estavam acontecendo normalmente, você tem o seu ambiente para você poder fazer a sua leitura e aprender coisas novas. E mais do que isso, as pessoas passaram mais tempo tentando compartilhar umas com as outras aquilo que elas estavam passando na pandemia. E aí, querendo ou não, a leitura também foi um detalhe que acabou ganhando um pouquinho de espaço nesse sentido, porque aí, se você tem duas pessoas que estão lendo alguma coisa que passaram a conversar mais online, elas também passaram a compartilhar mais sobre essa leitura. Muitas vezes o que elas não faziam no encontro pessoal. Esse feedback até recebi de alguns amigos que leem, que começaram a discutir algumas leituras no momento de pandemia, algo que eles vinham meio que prometendo fazer há muito tempo, assim, vamos encontrar para a gente conversar sobre livro e tal, que aí na pandemia falaram, quer saber, vamos criar um grupo, a gente começa a conversar por aqui. Criaram um grupo. E aí foi na pandemia. Isso é legal. Eu, no início da pandemia, eu fiquei, assim, uns 20, 30 dias que eu não conseguia focar, assim, na leitura. Depois eu consegui, aí deslanchou, agora até tô lendo bastante. Ô Conrado, quantos livros você já escreveu? E, assim, conta pra gente como é esse processo de escrita e de publicação de livros. Vem toda a ideia na cabeça e você escreve, ou você coloca, assim, na rotina, numa agenda, escrever tantas páginas por dia? Como é pra você? Legal, Cris. Olha, eu estou no meu quarto livro. Esse aqui é o meu livro mais recente, que é o Quebre a Caixa, Fura a Bolha. Estou fazendo o jabá aqui já. Isso, é muito bom. Para fazer o jabá. Claro, eu tenho lá em casa, até tá na cabeceira dos meus filhos para ver se eles leem. Boa, para ver se dá uma chacoalhada na criançada. Boa. Isso. Então, assim, o que é legal sobre escrever o livro? As pessoas têm um pouco de uma ideia assim romântica de escrever o livro, né? Que você vai ter uma inspiração, assim, vai sentar e aquela coisa vai acontecer. Vai alugar uma casa nas montanhas, né? Porque essa imagem também, ela é bem, vamos dizer assim, ela é bem trabalhada e bem vendida por alguns autores também, né? E aí, sabe o que é curioso, Cris? A maioria dos autores que vendem essa ideia, todos eles usam ghostwriter, né? Então a gente tem que contar um pouco de bastidor também, para as pessoas não acharem que o mundo é o mundo mágico de Moranguinho, né? Assim, aquela vida de ursinhos carinhosos, né? Então, assim, escrever um livro que é legal é o seguinte, você, na verdade, o processo de escrever o livro, eu diria para você que é o mais fácil, assim, a parte de, vamos dizer assim, de escrever. Eu acho que o mais desafiador é você pensar no que faz sentido tirar da cabeça para estar no papel. E por que você está fazendo isso? Porque aí, veja bem, uma coisa muito legal sobre escrever um livro é o seguinte, quando a gente vai conversar e a gente vai falar sobre um conhecimento que a gente tem ou alguma coisa que a gente quer compartilhar, a gente tende a fazer isso pensando que a gente vai falar ou vai escrever para uma multidão. Isso é normal, né? Quer dizer, a gente está fazendo uma live, a gente está pensando assim, muita gente vai assistir, se não assistir agora, vai assistir depois, vai assistir no YouTube. Eu estou falando para um monte de gente. Quando, na verdade, o que é o mais legal de um livro? Você, na verdade, está conversando com uma pessoa. Se você vendeu 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão de cópias, você falou com com cada uma dessas pessoas uma vez quando ela estava lendo o livro. Então, o mais interessante é pensar o livro como uma conversa, como uma coisa que é bem um a um mesmo, né? Então, assim, eu acho que o maior desafio você tem alguma coisa que vale a pena você tirar da cabeça e escrever no papel para alguém, mas por quê? Né? Com que propósito? Então, assim, depois que você pensa isso, e se você tem realmente aquilo que você imagina ter e que vai fazer diferença para uma outra pessoa,
A parte de tirar isso da cabeça e transformar no papel, eu acho que é mais simples. Mais simples assim. Pode ser que a forma ela demore um pouco, porque escrever não é uma coisa simples, não é fácil. Mas é uma coisa de prática. Também vamos aqui exagerar para ninguém se assustar, dizendo que escrever é uma coisa, nossa, que você também tem que ser, né, super intelectual. É igual prática, exercício, né? Você tem que exatamente. praticar e errar, acertar. É isso aí. Então, vai escrever bastante, vai escrever muito, vai errar muito, vai aprender muito. Quanto mais você lê, melhor o seu vocabulário, melhor o que você escreve. Naturalmente, é um ciclo que se alimenta. Então, assim, eu acho que o escrever o livro não é tão o problema. Aí vem a grande questão, que é, beleza, eu tive uma ideia, eu tenho alguma coisa legal para compartilhar, eu consigo traduzir isso em palavras. Quem publica? Como se publica? Porque aí a gente cai num outro desafio, principalmente de Brasil. Nós temos poucos leitores. E a maior parte dos nossos leitores são leitores de, vamos colocar assim, livros comerciais, tá? Entenda isso não como uma crítica ou algo que é depreciativo em relação à leitura, mas que na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não tem tanta gente genuinamente que aprecia o ato de ler, ou seja, vai procurar e ler livros diferentes, sabe, de naturezas diferentes, de temas diferentes e tudo mais, como acontece num país onde esse lado cultural é um pouco mais desenvolvido. Então, aqui a gente lê em média 1,5 livros por ano. Essa é mais ou menos a média do Brasil. Quando a gente vai para um país, vamos dizer assim, com um nível cultural maior, europeu, a gente está falando de 14 livros por ano, em média, por pessoa. Então, veja, de 1 para 14. Então, o que isso significa do ponto de vista das editoras? Que comercialmente aqui é muito mais difícil. Muito mais desafiador, né? Então, assim, comprar a ideia de um livro. Vou fazer um livro, sabe, que é até legal, o publisher gostou, o editor gostou e tal. O cara vai pensar, putz, quem vai ler isso? Né? Quem vai comprar isso? Como é que eu vou comercializar isso, fazer o marketing disso? Então, acaba que você fica um pouco refém dessa situação. A quantidade de livros publicados ela não é pequena, muito pelo contrário, a gente tem muito livro sendo publicado, mas a gente não tem um volume tão elevado que faça, por exemplo, com que escrever seja uma profissão, por exemplo, interessante para muitas pessoas. É aí que eu queria chegar. Então você vai ter muita gente que vai escrever, que tem ótimos livros, mas que não vai ser reconhecido pelos ótimos livros e que não vai conseguir viver da escrita. E nisso não é demérito nenhum também, porque o escrito dela é legal, o livro é legal, ok. Quase todo escritor dá aula, ou escreve colunas, exatamente, ou né, traduz, faz um monte de outras coisas. E uma coisa que eu queria emendar também, uma pergunta, é que o Fabrício perguntou na caixinha do Instagram, como vencer a vergonha de expor tudo aquilo que a gente escreve? O medo de cometer erros, de sofrer julgamento, ser ridicularizado, ainda mais nessa época que a gente, de inquisição, assim, virtual que a gente vive, né? Porque até isso que nós... até isso que a gente está fazendo aqui, a gente corre o risco de falar alguma coisinha, uma piada fora de contexto e a gente pode se... Então, assim... o escrito ainda, ele parece que é mais íntimo ainda, né, da pessoa. Como você faz, assim, para não ter tanto medo disso? Eu acho que, assim, o principal é que você não pode ser um personagem de si mesmo, Cris. Eu acho que é a primeira coisa, né? Então, assim, eu não posso aqui conversando com você, vamos dizer assim, o que é o Conrado online ou o que é o Conrado num texto, eu não posso ser diferente do que é o Conrado quando você me encontrar na rua, conversar comigo quando você acompanhar a minha vida. Eu acho que acho que isso é o que hoje é mais difícil e é o que, ironicamente, parece mais óbvio, né? Porque a gente está falando basicamente que você é um só. Se você está no papel, se você está numa tela, ou se você está ao vivo, você é a Cris e eu sou o Conrado. Só que hoje, o que acontece? Tem muita gente que na internet é o sinalizador de virtudes, é o conhecedor sobre tudo e todos, né, a pessoa, né, o melhor samaritano do mundo, e aquela coisa, e que você, no fundo, sabe que ela não é. E aí, qual é o problema? Quando ela escrever alguma coisa e ela aumentar o tamanho da exposição dela, isso vai ficar claro para muito mais gente. E aí isso vai voltar, e aí como ela vai lidar com essa situação é que pode ser o problema. Então, eu acho que o medo do Fabrício ele é um medo
que é um medo normal, um medo saudável, mas que eu acho que quando você está fazendo alguma coisa que é genuína, ou seja, você não está mentindo, quer dizer, então você não está criando, inventando, você não está enganando, você não está querendo florear, romantizar, quer dizer, você está escrevendo aquilo que realmente você acredita que é. Se alguém não concorda com você, você vai travar um bom debate em relação a essa opinião, mas de algo que você experimentou, viveu e que você acredita. Ou seja, o que eu acho, ninguém pode ser cancelado porque acredita em alguma coisa. Geralmente o que acontece é que você fala uma coisa, faz outra. E aí o que acontece é que descobrem esse gap entre o que você falou e o que você fez, e aí você acaba cancelado, porque eles vão mostrar para você a diferença entre o que você fala e o que você faz. Então eu acho que esse seria é o grande assim, problema ser de hoje. autêntico mesmo, ter uma autenticidade, né? Exatamente. Eu acho que se você for fiel, você pode ser que não tenha tantos seguidores, você pode ser que você não tenha tantos leitores, só que você não vai ter esse problema de ser cancelado, porque você até pode ter, né? Porque é lógico, alguém pode inventar alguma coisa contra você. Mas aí, como você está tratando da verdade, Cris, a verdade não tem jeito, a verdade ela vem, entendeu? Então você vai A batalhar, verdade mas não ela vai. tem. Né? Entendeu? Então, assim, o que não dá é para você inventar um personagem de si mesmo, vender esse personagem, aí a hora que você começar a perceber que ele não se sustenta, você começar a querer se defender dizendo, ou inventando uma outra história para mostrar por que você fez aquela. Aí você já embaralhou tudo e Sabe, aí já era. aqui no Sebo eu escuto muito pessoal de música falando, nossa, não tem mais artista como antigamente. Antigamente que era bom, todo mundo fala isso, né? Só que o próprio público que pede autenticidade é o mesmo que martela a pessoa na primeira declaração, porque antigamente tinha aqueles malucões, né, que, meu Deus, falavam o que queriam e tudo, claro, com limites, mas hoje em dia se a pessoa dá uma Mas você já escorregadinha, imaginou Nelson já vem o Rodrigues vivo tribunal. hoje? Aí não tem como você cobrar a autenticidade de um artista se ele está todo engessado no marketing, que depois no dia seguinte ele tem que sentar lá e pedir desculpa. Você está vendo que é de mentira e ele está pedindo desculpa só para não perder o patrocínio, não sei o quê. Então, não dá para cobrar autenticidade, e principalmente a gente vê muito isso na música, que todo mundo está engessado do mesmo jeito, né? Não, e é aquilo que Não assim, tem se como. você escrever alguma coisa e um autor, alguém que está fazendo uma resenha, uma crítica e tal, falar que o seu livro é ruim, meu, beleza, entendeu? Se você escreveu É a aquilo opinião do jeito, dele. não tem problema, sabe? Agora, se você inventou uma coisa sobre você mesmo e você floreou, criou e aquilo não corresponde à realidade, aí o que você vai fazer? Como é que você vai discutir, debater? Porque você está fazendo uma coisa que não é você. Quer dizer, então você já errou porque você tentou criar um negócio que não é. Então, assim, esse medo do Fabrício, como é que eu acho que a gente resolve esse medo, Fabrício? E assim, a minha visão. Eu acho que você tem que ir com medo mesmo, sabe? Você tem que se expor sabendo que o que você está expondo é a sua visão das coisas. E que se as pessoas não concordam, paciência. Assim como a gente não vai concordar com outras pessoas que têm opiniões diferentes sobre vários outros temas, enfim. A gente não pode ler também, aí, pegando o gancho da leitura, Cris, a gente não pode ler coisas também só com o que a gente concorda ou que a gente acha que é o caminho que a gente pensa, porque senão também a gente fica viciado, a gente não enxerga o outro lado. Então, eu acho que assim, a gente não pode cair na armadilha dessa questão do cancelamento. Deixando de ser quem a gente é com medo de ser cancelado. Porque aí eu começo a abrir espaço para só quem vai fantasiar as coisas. E aí é ladeira abaixo por todos os aspectos. Você não tem pessoas querendo assumir posições de responsabilidade com medo de serem canceladas, não tem medo de dar a própria opinião num debate com medo de ser cancelado. Quer dizer, aí que sociedade é essa em que você vive com medo porque você tem um grupo que acaba abafando as vozes dissonantes? Então, para mim, isso não faz sentido. Eu acho que você tem que ser Que às autêntico vezes você e segurar a onda. você tem receio da crueldade, assim, da maldade, deboche, coisa, mas eu acho que escrever até dá para se expor, né? Enfim, tudo é difícil hoje em dia, a imagem e as ideias, tudo Não, eu já tomei tá muita porrada, bem Cris. complicado. Assim, para falar para o Fabrício uma coisa. Eu já tomei muita porrada, tem muita gente que não concorda comigo, e a gente discute, e tem o hater, que aí você, né, eu brinco muito que é o seguinte, rede social não é saque, né? Então, assim, o cara pôs uma sacanagem lá, pôs uma mensagem e tal, meu, apaga, modera, bane e acabou, quer dizer, não é Isso mesmo. reclame aqui, não é, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que essas coisas, elas são assim. Agora,
eu não posso deixar de aceitar um convite como esse, ou de escrever uma coisa que eu acho importante, porque vai ter gente que vai chegar e vai discordar ou vai me agredir por aquilo que eu escrevi. Quer dizer, se eu estou escrevendo ou com tranquilidade... ridicularizar, ou né? não sei o que, eu acho também. Isso foi uma coisa que eu exercitei muito esse ano também, conseguir, assim, porque se a gente que... Você acha que você tem alguma coisa boa para proporcionar para o mundo, assim, né? Mesmo que seja bem pequenininha, você tem que fazer, né? Porque senão fica, se os que se consideram bons ficarem calados, os demais daí tomam conta, não pode reclamar, né? Ô, Conrado, e como você tem 2 canais no YouTube, ou tem mais? Eu tenho o Dinheirama e o Autovídeos, né, que são mais antigos, né? O Dinheirama é de educação financeira, o Autovídeos é sobre carros, que é uma... Você está vendo os carrinhos aqui atrás de mim, é uma outra paixão que eu tenho faz muito tempo também. E aí a gente tem uma empresa nova agora, que é a Grão, né, que é a primeira fintech brasileira de microinvestimento, e o Dinheirama hoje ele faz parte da Grão. Então, tudo virou um negócio só. Então, a gente está criando também redes sociais, o canal e tal, devagarzinho da Grão, né, que a gente vai concentrar, na verdade, toda a parte do conteúdo maior dentro desse canal da Grão, enfim, dentro do aplicativo. A gente tem um aplicativo para ajudar as pessoas a guardar dinheiro, né? Então, eu estou concentrando os esforços, basicamente, na Grão e no Autovídeos, né? Porque o Dinheirama hoje é uma iniciativa que faz parte da Grão dentro dessa empresa maior. Então, são meus assim, 2 canais de atuação hoje. De atuação. O processo de criação de vídeos e de conteúdo para os canais, ele também passa pela leitura, pesquisa, né? E aí você tem um caderno, um aplicativo, uma coisa que você anota as ideias quando elas chegam? Tem. Eu tenho uns 3, 4 caderninhos aqui, ó, daqueles bem feinhos mesmo, assim, padrão, papelaria, os mais baratinhos, olha, com algumas, né, coisas anotadas. Eu vou anotando, rabiscando. Eu sou muito da caneta, do papel, né? Assim, gosto muito dessa coisa de anotar. Então a gente vai pegando ideias, né? A gente anota, registra e tal, discute, faz uma reunião. Não dá nem para chamar de reunião de pauta, porque não é tanto jornalismo, né? Mas assim, uma reunião de briefing, assim, do que é interessante falar, o que a gente gostaria de fazer. E aí a gente monta uma espécie de um resumo, assim, do que não pode faltar nesse material. Não é um roteiro. Tem muita gente que gosta do roteiro, tem gente que faz roteirizado, e aí tem lá o que a gente chama de TP na câmera, né? Você acaba lendo ali, mais ou menos como acontece num jornal de televisão. Vocês fazem tipo um mapa mental, Isso, ou um mapa mental. organograma, assim, Exatamente, umas palavras-chave. A palavra é mapa mental. A gente usa uma ferramenta para isso, faz um mapa mental, e aí a gente grava o material, e aí gera imagens brutas, e depois, na hora da edição, a gente vai, né, colocando algum elemento na tela, aí vai entrar um trabalho mais técnico e tal. Mas, assim, a leitura, Cris, ela é o ponto zero, né, eu acho que de qualquer iniciativa que você vai fazer de compartilhar conhecimento. Seja numa plataforma visual, uma plataforma só de ouvir, por exemplo, podcast e tudo mais, se você não tem o hábito de ler, você não tem a visão de outras pessoas sobre os assuntos que você pretende dominar. E você não consegue dominar nenhum assunto se você não tiver a opinião de outras pessoas e se você não tiver, principalmente, opiniões divergentes da sua sobre o assunto que você quer dominar. Porque senão fica muito fácil você só vender o que você acha e criar uma legião de pessoas que vai seguir só o que você acha, sendo que essa é uma vamos dizer assim, é uma visão muito estreita daquilo que você está tentando passar. Então, assim, a leitura... E também fica muito repetitivo, né? Vai ficar sempre mais do mesmo, né? Não vai trazer nada diferente. Eu acho estranho quando o pessoal fala, eu tenho dificuldade de criar para redes sociais e coisas. Que eu terminei de ler agora, olha, para você ver como é que tem tudo a ver, ó. São os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Então, olha bem, você fala assim, pô, o cara tá falando de educação financeira, de carro, e o cara vai ler um livro que é dos 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Né? Quer dizer, o que tem a ver? Bom, o que tem a ver é o seguinte, a gente vai morrer, né, Cris? Essa é a única certeza, é essa. Então, assim, que tal pegar a história de uma pessoa que foi cuidadora de idosos, de diferentes características, homens, mulheres, mais novos, mais velhos, ou pessoas que não eram idosos, mas que tinham doenças terminais, e ver o que essas pessoas falaram para ela quando estavam para morrer. Então é um livro muito legal, sobre gente, sobre pessoa. E, no fundo, tudo é pessoa, né, Cris? Então, é um exemplo. Olha outro que eu peguei aqui, olha. Democracia e Liderança, do Irving Babbitt. Esse aqui é um clássico, né? Democracia e Liderança.
O autor é o Estou Irving anotando aqui que eu vou Isso. deixar. Esse é um livro muito legal, porque esse é um livro escrito há muito tempo e que fala de coisas que, assim, o Brasil parece que descobriu essa discussão sobre o que é democracia nesses últimos anos aqui, né? Esses últimos anos que eu falo, assim, os últimos 10, 15, 20 anos, talvez, Plano Real, Sim. que é um jovem. Mas se fala de democracia e liberdade há pelo menos 250 anos, né? Quer dizer, então, assim, não é democracia, não é novo, o conceito de liberdade não é novo, liberdade econômica, enfim, tem uma série de coisas interessantes que ele desenvolve nesse livro, que pra gente parece que a gente descobriu a pólvora agora, mas a pólvora já está descoberta, né, há mais de 1000 anos lá na China. Então é mais ou menos assim, né? Então esse livro é interessante. Olha o outro que é muito bacana, que se chama A Ciência da Felicidade, do Luiz Gaziri, que é um amigo, que também está publicado pela mesma editora que eu, que é a Faro Editorial. Esse se chama A Ciência da Felicidade. E esse é um livro que assim, é um tapa na cara. Porque é um livro que mostra como a gente tem uma visão muito distorcida do que é felicidade e de como a gente busca a felicidade nas coisas erradas. Então, assim, vou te dar um exemplo do que ele fala no livro. Essa história de pensar positivo. Né? Você pensar positivo vai te fazer uma pessoa melhor. Ele mostra com uma série de estudos que quanto mais você fala para as pessoas e ensina elas a pensar positivo e ser otimista além da conta, mais as coisas dão errado. Porque você não pode ser só positivo, você tem que ter atitude em relação ao que é a realidade que você está enfrentando. Então, assim, tem uma série de coisas que você vai lendo aqui, que você vai ficando, você vai, sabe, você vai falar assim, putz, mas... outro exemplo, como é que é geralmente um escritório de vendas de uma empresa, né? Salário fixo pequenininho, e se você vender muito, você ganha uma puta comissão. Ele prova aqui nesse livro que se você fizer o contrário, seus vendedores vão vender muito mais. Então, assim, você não pode comissionar pela venda, porque o problema do vendedor é que ele precisa de segurança. Se ele tiver segurança para ser um pouquinho mais feliz, ter um fixo maior, ele tem muito mais motivação, energia e disposição para vender mais e vender melhor. Pior que é então, verdade, a venda, quanto mais você quer vender, você está desesperado para vender, mais o cliente foge, né? E quanto mais você está tranquilo, parece que o cliente fareja. Esse foi um presente muito legal, olha, chama-se Estratégia Nacional de Educação Financeira em Busca de um Brasil Melhor. Esse é um livro da Associação de Educação Financeira do Brasil. É um livro bem legal, porque ele é um livro relativamente grosso, muito bem acabado, bonito, capa dura. E ele foi um presente, vou abrir rapidinho aqui, porque isso aqui merece a gente comentar e mostrar, porque são pessoas da nossa cidade aqui de Itajubá. Tem o capítulo 8 do livro, né? Tem aqui alguns autores, olha, o André Luiz Medeiros, José Gilberto Silva, Moisés Diniz, são professores da Unifei, né? Fabienne, Mara, Leandro, alunos e professores da Unifei, que escreveram um capítulo mostrando os resultados da aplicação financeira nas escolas de Itajubá em um projeto voluntário. Que legal! Então fizeram uma Conrado, deixa só eu te perguntar já, por que você acha que deu esse boom de educação financeira nos últimos, sei lá, 2, 3 anos no Brasil? Por que todo mundo começou a consumir conteúdo de educação financeira? Deu para ouvir aí? Deu para ouvir. Travou um pouco, mas eu ouvi. Cris, essa é uma pergunta legal, mas que a resposta ela é ao mesmo tempo simples e complexa. Simples porque a gente tem um plano real, uma economia estável muito jovem e que a gente não via juros tão baixos, nunca viu na nossa história. Né? Nossa taxa Selic está em 2% ao ano. Então, assim, naturalmente, todo mundo ficou em pânico, quem conseguia guardar um pouco de dinheiro, de como que ia conseguir guardar dinheiro para ter um pouco mais de rentabilidade. Então, isso faz com que você tenha uma demanda por um tipo de informação, e se você tem uma demanda por informação, você vai ter gente que vai preencher essa demanda. Né? Aliás, essa é uma reflexão muito importante que vale para tudo. O problema das pessoas, em geral, ele não é um problema de eu estou vendo a oferta de um produto ruim. O problema é que a gente tem uma expectativa, muitas vezes, irreal em relação a alguma coisa, e aí alguém preenche essa expectativa com um produto ruim. Olha como é que é curioso isso. Ao mesmo tempo que aumentou o número de conteúdos de educação financeira, aumentou drasticamente a quantidade de picaretas de educação financeira. Por quê? Porque cada vez mais gente quer como ficar rico no dia seguinte.
Se você quer descobrir como ficar rico no dia seguinte, alguém vai oferecer para você um curso de como ficar rico no dia seguinte, que na verdade é uma picaretagem, né? Então, É eu acho aquele que tem uma viés da questão de demanda. confirmação, né? Exatamente. Então, essa parte é a parte mais, digamos, óbvia da resposta. Eu acho que a outra parte que é um pouco mais complexa é que, assim, a gente tem um universo de mais tecnologia, mais facilidade para gerar conteúdo e você não tem mais a barreira de ter que ter equipamentos, dinheiro, condições para fazer o seu conteúdo chegar a muita gente. Então, o cara pega um celular, em qualquer lugar, abre o celular, com a linguagem que ele tem, com o equipamento que ele coloca o conteúdo dele à disposição das pessoas. O que acontece? Você tem um senso de identificação muito maior daquela comunidade que é muito parecida com ele, consequentemente você gera um engajamento regional, um engajamento de nicho muito maior. Então você faz com que esse trabalho tenha um impacto muito maior naquela região, naquele contexto, naquela comunidade. E isso eu acho que é positivo. Então tem esses dois lados que eles andam juntos, mas que se você explodir isso para outras áreas, Cris, com a leitura, com videogames, com livros, com tudo, você vai ver que explodiu a quantidade de Tudo tomou uma canais, proporção explodiu a maior. quantidade de gente criando conteúdo. Então é um fenômeno meio generalizado. É verdade. E assim, quando a pessoa é autêntica, que nem você falou antes, gera mais essa cola emocional, assim, né, com o público dela, né? Ô, Conrado, tem um monte de pergunta aqui que não vai dar tempo de fazer, mas tem uma que eu quero perguntar antes que o nosso tempo comece a diminuir. Eu tenho 2 meninos, sabe? E eu vejo, saindo do âmbito, assim, familiar, o que é o pai, o avô, os tios, como um homem pode fazer hoje em dia para ser uma pessoa legal, positiva, para dar exemplo, porque eu vejo uma carência assim na sociedade de bons exemplos para os meninos. A gente só vê, não é claro que estou generalizando, mas muitos, é churrasco, é futebol, é boteco. Aí não tanto que a dificuldade da gente conseguir um homem para falar aqui nas lives é muito maior do que uma mulher. Como os homens que estão nos assistindo aí poderiam ser pessoas, mantendo a autenticidade deles, mas pessoas mais engajadas assim na sociedade, você acha? Essa é uma pergunta bem legal, Cris, porque eu acho que tem um ponto importante aí, que é o seguinte. A gente tem um aspecto cultural que eu acho que ele não muda, na verdade, e eu acho que ele não vai mudar, que assim, você tem um papel que muitas vezes ele cabe realmente mais a um do que ao outro. Eu acho que isso não é no sentido assim de que só um deve fazer ou só o outro deve fazer. Estou dizendo que historicamente você tem essa carga que ela vem e ela muito provavelmente continua, porque ela é uma coisa que vem desde a pré-história, né? Quer dizer, então a diferença de força, a diferença de características musculares, que a gente sabe como é que é e que fazem com que o comportamento também seja diferente. O que eu acho bacana nessa discussão é que assim, tem muita gente que evita falar sobre coisas que gosta de fazer, mas você sabe que essa pessoa gosta daquilo também. Então eu acho que o nosso desafio com essa questão do exemplo é o seguinte: você não precisa não gostar de futebol e não gostar de, sei lá, UFC, pôquer e tomar uma cerveja para gostar de ler ou para gostar de conversar sobre leitura, livros, etc. Então acho que tem essa diferença. E eu acho que aí é que o que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo e outras iniciativas que você vê pessoas que são pessoas, vamos colocar assim, entre aspas, normais do ponto de vista do padrão esperado para elas, porque aí vem outra coisa que é uma outra discussão, que é assim, o quanto você é preocupado com o que as pessoas esperam de você, né? Então você vai ser daquele jeito porque é o que esperam que você seja. Daí é uma outra discussão que a gente vai para um campo até mais filosófico, mas assim, que também precisa ser discutido. Você não tem que viver essa vida do outro, você tem que viver a sua vida. E aí o que falta muitas vezes para nós é o seguinte: eu sei que fulano também gosta, que ele curte determinado assunto, determinada coisa e conversar sobre isso e ler. Só que a gente não tem espaço para poder fazer isso porque eu não tenho na convivência normal do dia a dia com quem fazer esse link, percebe? Porque muitas vezes o convívio dessas pessoas, se ele abrir uma garrafa de cerveja, tirar um livro, falar, olha o que eu estava lendo aqui, a galera tá toda vidrada na televisão. Quer dizer, os caras vão sacanear o cara e falar, meu, agora não é hora de você fazer isso. Agora, provavelmente tem alguma pessoa que vai gostar de conversar sobre aquilo com ele, mas não, de repente, naquele momento, naquela circunstância. Então, o que a gente tem que fazer, eu acho que é provocar, sabe? É fazer esse tipo de coisa,
comentar com naturalidade, mostrar que você pode ser o mesmo cara de sempre, mas que você pode gostar de ler alguma coisa diferente, de aprender alguma coisa diferente. E isso eu vejo que é um trabalho de formiguinha, Cris, porque a gente não consegue impor isso, não faz sentido impor. Porque se você impõe, a gente volta no começo da nossa live. Se você impõe, parece que é uma coisa que você tem que engolir. Se você tem que engolir, é ruim. Sabe aquela coisa? Se você tem que fazer, então é ruim. Então não é isso. Assim, cara, olha que legal. Dá pra gente aprender uma coisa bacana aqui. Olha que legal. Dá pra gente ver uma coisa legal. Se a pessoa tiver se sentir que dá para falar, também não se esconder, né? Expor as coisas legais que faz também, não só a bebedeira. Você quer ver uma coisa? E o contrário também, né? A pessoa que os outros enxergam como muito intelectual, é legal ela mostrar que ela também é uma pessoa que gosta de bobeira, né? Eu mesma, eu vejo Big Brother, vejo Fazenda, não tenho vergonha nenhuma, porque eu não sou acadêmica de nada, eu não espero nada de mim. Uma coisa é você estar lendo, falando sobre algum assunto, mas não é incompatível, né? Dá pra você fazer tudo na vida. Não, você quer ver que curioso? Esse lance que eu tava falando de Segunda Guerra, de guerra e tal. Você pega o homem e vai assistir filme esses filmes malucos de ação e tal, que, né, tem mais sangue do que qualquer coisa e eles acham ótimo e tal, adoram. Bacana, também curto pra caramba. Aí você começa a conversar com uma pessoa ou outra sobre esse tipo de coisa e fala, cara, esse negócio que a gente viu no filme, você sabia que na vida real, cara, na verdade, foi muito pior do que apareceu no filme? Aí o cara fala assim, como assim? Aí você fala, olha, peraí, deixa eu te mostrar um episódio, por exemplo. Olha, eu vou te falar sobre a Batalha do Bulge na Segunda Guerra Mundial. Um inverno violento, os soldados sem a roupa adequada, entrincheirados durante uma quantidade de dias sem comida e sem ninguém chegar para ajudar e sendo bombardeados de surpresa no meio da madrugada. E aí eu vou te falar o que aconteceu nesse dia. Quer dizer, aí o cara regala aquele olho e fala assim, peraí, conta mais esse negócio aí, porque esse negócio deve ter sido insano. Quer dizer, então você consegue pescar muitas vezes com o que a pessoa gosta. E o esporte é a mesma coisa. Muitas vezes você vai pegar um cara, por exemplo, que foi um atleta de ponta num esporte norte-americano, alguma coisa assim que está muito em voga, e você descobre que ele é por exemplo, uma pessoa que foi um soldado combatente em uma guerra no seu período. E o cara tem uma história para contar daquele momento que é basicamente a história, a cultura. E depois ele virou um atleta. E aí quando você começa a contextualizar quem gosta do esporte para a história daquela pessoa, você já abriu a cabeça do cara. Porque o cara, pô, peraí, antes do cara... Entendeu? Então eu acho que é isso que a gente vai fazendo aos poucos para mostrar de novo o que a gente conversou. Uma coisa puxa a outra e tudo está relacionado, né? A cultura que a gente tem hoje, o mundo como a gente tem hoje, se eu não tivesse situações do passado que foram catastróficas, e eu falo muito isso para as pessoas, Cris, a minha dica, assim, até fazendo um parênteses, né? Eu vou atropelando os assuntos, mas é porque o TDAH perde o fio da meada. Então, assim, uma dica leia sobre o que o ser humano foi capaz de fazer durante a sua história. Porque, assim, só olhando isso, para a gente ter noção do que a gente é capaz. Então, assim, o tanto de genocídios que a gente fez, o tanto de matança que a gente fez, o tanto de coisas assim bizarras que a gente fez. Porque aí, Cris, é o seguinte, quando o jovem de 20 anos hoje, ele termina um relacionamento e ele pensa em se suicidar, porque aquele é o maior problema do mundo, quando você fala para ele que tinha um cara na mesma idade dele, que foi levado para um campo de concentração e que comia uma ração de pão com caldo, de 200, 300 calorias por dia e sobreviveu por, sei lá, 4 anos naquele período e depois saiu, mas muitos outros 1000 iguais a ele morreram, você tem certeza que o terminar um relacionamento é o maior problema do mundo e você vai tirar sua vida por isso? Sabe? Então a gente começa você fica a mostrar com uma que problema é problema, diferente, sabe? Né? Uma outra perspectiva dos seus probleminhas, né? Dos seus problemas e inspiração e também um pouco de cuidado com o que você mesmo pode ser capaz de fazer, né? De mal. Agora travou. Agora deu uma travada. Agora voltou. Voltou? Escutei. Voltou. E a literatura tem isso, né? Eu falo que é o EAD mais antigo da humanidade e mais barato também, né? Você tem acesso a tudo, né? E não importa o tipo de livro, pode começar com o livro do Padre Marcelo, do Padre Fábio, da Pequeno Príncipe, Infanto Juvenil. Todos eles vão te levar a outras leituras e a um mundo diferente, né?
Ô, Conrado, para a gente terminar aqui, fala pra gente um mantra, alguma coisa que ficou na sua cabeça. A Nara pediu para perguntar durante esse ano tão desafiador que foi 2020. Nossa, 2020 foi muito louco, né, Cris? 2020 eu acho que foi assim e não acabou, né? Então eu tô falando foi muito louco, mas não acabou, né? Ainda pode vir gafanhoto ainda e coisa então, até o fim do... Tem tempo ainda. Mas assim, foi um ano, eu acho que foi um ano assim, se a gente tiver que resumir assim de uma forma bem, bem breve mesmo, eu acho que foi um ano de muito aprendizado no geral para todo mundo. E eu acho que principalmente, assim, um ano de exercício da humildade, sabe, Cris? Eu acho que tinha muita gente que estava assim, se achando a última bolacha do pacote, aquele ditado, né, antigo também e tal, e que viu que, assim, primeiro, as coisas elas são muito mais efêmeras do que parecem, a gente tem prioridades que são muito maiores do que a gente imaginava, né, e a gente viu na pandemia isso, e a gente também aprendeu uma coisa importante, Cris, muita coisa, por incrível que pareça, pode esperar. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente aprendeu que tem muita coisa importante que vem primeiro, né, assim, que a gente precisa priorizar, a gente também aprendeu que muita coisa pode esperar, que a gente consegue viver sem um tanto de coisas que a gente achava que a gente precisava delas para viver, sabe? Então, assim, eu acho que 2020 foi um ano, eu acho que bastante reflexivo, assim, nesse sentido. A gente tomou algumas lições na porrada, e eu acho que tem um grande desafio aí, Cris. Com a nossa história, e a gente está falando de ler livros de história, ler acontecimentos reais e tudo mais, né? Tem várias histórias assim escabrosas que o ser humano foi capaz de fazer e elas não terminam, elas continuam acontecendo. Isso diz o seguinte, que a gente nem sempre aprende com aquilo que a gente erra e quando a gente erra. Então, acho que o recado para a gente fechar a nossa live de hoje talvez seja assim, ler é uma coisa muito legal desde que você continue praticando o hábito e transforme isso numa coisa positiva. Ao mesmo tempo em que 2020 pode ter trazido lições que só vão fazer sentido se você colocar em prática e continuar fazendo em 2021, 2022 daqui para frente. Então, assim, não pode ser aquela coisa do beleza, agora passou, e aí agora passou, volta tudo ao normal, porque virou só um episódio da nossa memória. Porque é isso que acaba acontecendo com várias outras coisas, né? Países que são destruídos por conta disso, sociedades e tudo mais. Então, assim, o meu pensamento sobre 2020 vamos tentar aprender com ele. Eu não sei exatamente o que, Cris, sabe? Eu não tenho, assim, não consigo enumerar lições fáceis, assim, mas vamos aprender com 2020 para ver se a gente não repete algumas coisas daqui para frente e para ver se a gente cresce um pouquinho e sai um pouquinho melhor desse ano para o ano que vem. Eu acho que é assim que eu estou tentando fazer a leitura, e aí cada dia que passa cai uma ficha de 2020. Eu acho que foi uma oportunidade de parar obrigatoriamente, né? A gente parar aquele ritmo frenético, pelo menos nós nos primeiros dias, olhar para dentro de si, para dentro da sua casa, para dentro do planeta mesmo, das coisas que a gente estava fazendo e ver se o que a gente viu dentro, assim, é bom, né? E aí, se não é bom, dá uma modificada. Quem não aproveitou essa oportunidade e ficou só esperando o dia que vai dar para fazer festa de novo e tal, acho que vai perder uma grande oportunidade, né? De crescimento. O que eu falo lá em casa é que a gente vai ter história para contar, se Deus quiser, vamos ter essa história desses anos ou desse ano na memória, né? Ô, Conrado, brigadão, viu? Tá acabando o tempo aqui, infelizmente. Foi pouco tempo, temos que marcar outra. Porque ficou muita pergunta para fazer. Um beijo aí, obrigada para todo mundo que nos acompanhou. Vai ficar aqui no IGTV, vai ficar no YouTube meu e no da Prefeitura, tá? Tchau, tchau. E eu que agradeço, Cris. Valeu, tudo de bom, viu? Tô à disposição para a próxima. Valeu, tchau. Obrigada, tchau.